De 1952 a 1958, o Bispo do Porto notabilizou-se pela atenção à miséria social do povo português, pela crítica do corporativismo do Estado e pela exigência de livre expressão do pensamento e da ação política. A seguir à campanha do general Humberto Delgado para a presidência da República, tornou-se conhecido o Pro Memória, enviado pelo Bispo do Porto a Oliveira Salazar para anteceder uma conversa que este desejou. É conhecido erradamente como Carta a Salazar. Ao terminar o Pro Memória para uma conversa com Salazar, o Bispo do Porto afirmava: apenas sugiro e peço, mas isso com toda a nitidez e firmeza, o respeito, a liberdade e a não discriminação devidos ao cidadão honesto em qualquer sociedade civil. Começou a circular e causou grande polémica nos jornais, às vezes bem reveladora do fanatismo vulgar de alguns espíritos. Certo é que, saindo do país a 24 de julho de 1959, por ser aconselhado a retirar-se uns tempos para férias, é depois proibido de entrar. Em Portugal aperta-se o cerco ao regime que treme, mas não cai. No dia 22 de janeiro de 1961, um paquete de luxo da Companhia Nacional de Navegação é tomado de assalto quando navegava em águas internacionais ao largo das Caraíbas. A Operação Dulcinea fora planeada pelo capitão Henrique Galvão e pelo comandante Sotomayor, membros do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, e o paquete tomou um novo nome, Santa Liberdade. O objetivo era desviar o navio para a ilha de Fernando Pó, e daí, em conjunto com exilados espanhóis e portugueses, partir para Luanda, desencadeando então um levantamento contra as ditaduras ibéricas. Apesar da união de esforços, a operação viria a fracassar. No entanto, o assalto ao Santa Maria teve grande repercussão internacional, fugindo ao controle da censura em Portugal, e o impacto provocado pelo acontecimento fazia adivinhar um ano difícil para Salazar. Lago do Breu, sem luzes no céu nem bom Deus, que venha abrasar os ateus no Lago do Breu, que venha abrasar os ateus no Lago do Breu. O olhão político que agita Portugal no início dos anos 60, também a contestação estudantil universitária não deixará de estar presente. Na sequência da proibição das comemorações do Dia do Estudante, em 24 de março de 1962, a juventude universitária reage ocupando a cantina da Universidade Clássica de Lisboa. A contestação, que se estenderá até junho do mesmo ano, será pautada por greves, comícios e manifestações de rua. A luta académica é reprimida com tal violência, tanto pela polícia de choque como pela polícia política, que as associações de estudantes de Lisboa e Coimbra decretam um luto académico. No dia 28 de abril, depois das homenagens de felicitações a Salazar pela passagem do 76º aniversário, o telejornal dá a seguinte notícia citando a France Presse. Encontrados em Espanha 3 cadáveres, um deles apresentando certos elementos de identificação que teriam levado a concluir tratar-se do Sr. Humberto Delgado, desaparecido há meses. A notícia da morte de Humberto Delgado, apenas tratado por senhor e não por general, foi dada de forma telegráfica. Quando a notícia chega, há uma preocupação que eu penso que terá vindo dos serviços de censura, não tenho a certeza para afirmar, mas penso que terá sido, que diziam assunto a não tratar. Pronto, assunto tabu. No telejornal do dia 28, acrescentava-se ainda o seguinte: o Sr. Henrique Cerqueira, lugar-tenente daquele outro senhor em Rabat, acusou hoje o Partido Comunista de ser o eventual responsável pelo assassínio do Sr. Humberto Delgado. Eu tenho a ideia que essas coisas vieram a saber através de
quer de notas do Secretariado Nacional de Informação, quer da agência ANI. Porque não me lembro, ou nós, pelo menos o Diário disto, não mandou ninguém ao local. A televisão e a maioria dos jornais veiculam a tese que o regime quis fazer passar. Delgado teria sido vítima dos desentendimentos entre os opositores ao governo. A PIDE foi forjando provas. Em Espanha, divulgou-se até uma lista de oposicionistas que teriam estado hospedados no mesmo hotel de Delgado, em Badajoz. A desinformação serviu de pretexto a Salazar para voltar a acusar os comunistas. A nós nos convinha que falasse. A outros havia de convir mais o silêncio. Só a morte poderia com segurança guardar. Mas logo que os corpos do general e da sua secretária, Ara Jarir, foram descobertos em Villanueva del Fresno, o escritório de Lisboa da Associated Press enviou para a Espanha uma notícia bombástica. Em que diz que um jovem advogado português considerava que o assassínio do general Humberto Delgado teria sido cometido pela polícia política. A notícia não foi divulgada, mas a PIDE acabou por interrogar o jovem advogado que a família de Delgado contratara em Portugal, Mário Soares. Eu só não sabia é que os tipos da PIDE que me prenderam várias vezes e que me interrogaram, que me acusavam de ser eu o assassino do general Delgado, eu que era o advogado da família, quando fui à Espanha 2 vezes e tal, eram os mesmos que tinham assassinado Delgado. As ideias de Mário Soares estavam certas. Foi a PIDE que assassinou Humberto Delgado. Mas os pormenores da conspiração só se tornaram conhecidos durante o julgamento, já depois do 25 de Abril. Em Itália, um informador da PIDE, Mário de Carvalho, com a ajuda do médico do general, convencera Delgado de que existia uma conspiração pronta a derrubar o regime em Lisboa. Lui si affidava più a chi aveva un passato rivoluzionario, palpabile. A lui, a mim me affidato, contava solamente na Itália. Convencido, Delgado viajou clandestino para Badajoz para conhecer os supostos aliados. Mas quem o esperava em Olivença era uma brigada da PIDE, chefiada por Rosa Casaco. Em tribunal ficou provado que quem matou Delgado foi o agente Casimiro Monteiro. Entra-me aqui o inspetor e mãos na cabeça e diz: aconteceu uma desgraça. Então o que foi? Morreu o general Humberto Delgado. Como é que morreu? Ele fez a menção de puxar da arma e o Casimiro Monteiro disparou sobre ele. O que nunca se provou em tribunal foi se a PIDE pretendia apenas prender Delgado e a morte foi um acidente, ou se havia intenção de o assassinar logo em Espanha. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso,